O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares. Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 24 e 25 de maio de 2025. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e da Padaria e Confeitaria Roma. MEI tem acesso a benefícios exclusivos que fortalecem ainda mais o seu negócio. Associe-se agora ao Cindy Lojas Porto Alegre, cindylojaspoa.com.br. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com o melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo fone 51 99391 4421. No programa de hoje vamos abordar as eleições que mudaram o quadro da Europa no fim de semana. Como fica o Brasil diante da guerra tarifária? A incrível cidade sem ruas e sem carros, com base na inteligência artificial da Arábia Saudita. As contestações a Israel pelas ações em Gaza e a desistência de Trump com vistas à paz na Ucrânia. Dois países da União Europeia elegeram seus governantes no domingo que passou. Em Portugal, o partido de centro-direita que está no poder obteve o maior número de assentos nas eleições legislativas antecipadas, que foram realizadas neste domingo, enquanto o apoio ao partido de extrema-direita, Chega, aumentou, de acordo com o que mostraram os resultados oficiais do pleito. No parlamento português, composto por 230 membros, a Aliança Democrática do primeiro-ministro Luís Montenegro conquistou 32,7% dos votos. Já o Partido Socialista alcançou 23,4%, um percentual quase igual ao que chegou o partido de extrema-direita Chega, que obteve 22,9% dos votos. Assim é que o centro-direitista Luís Montenegro deve continuar à frente do governo português. Já na Romênia, houve renovação. O prefeito centrista pró-europeu de Bucareste, Nicu Sordan, venceu neste domingo o segundo turno das eleições presidenciais da Romênia, de acordo com resultados quase definitivos, em uma surpreendente reviravolta em relação ao primeiro turno. Dan superou as previsões nessas eleições após a apuração de mais de 90% das urnas, ao obter cerca de 54% dos votos, contra 46% do líder do Partido Nacionalista AUR, George Simion, que alegou fraude e reivindicou a vitória. A Romênia chegou a estas eleições em um cenário bastante equilibrado entre as forças pró-europeias e a extrema-direita, 5 meses depois de uma votação anulada por suspeitas de interferência da Rússia. Simion e Dan disputaram neste domingo a presidência, cargo que concede competências para nomear postos-chave e participar das cúpulas da União Europeia e da OTAN. A comunidade internacional acompanhou de perto essas eleições em um contexto de ascensão da extrema-direita na União Europeia e com os Estados Unidos, que criticaram a anulação do primeiro turno, pedindo o respeito ao voto da população. A Romênia, país com 19 milhões de habitantes, vizinho da Ucrânia e membro da União Europeia, se tornou um pilar essencial da Aliança Atlântica desde o início da invasão russa. A Romênia é mais um dos países que orbitavam em torno de Moscou ao tempo da União Soviética. E é mais um daqueles que, quando ruiu o comunismo no leste europeu, tratou logo de passar para a órbita da União Europeia. Algo que a Ucrânia tentou fazer, mas viu seu território invadido pela Rússia. E justamente em função desta expansão da Rússia, entre outras coisas, que o Reino Unido
que há 5 anos se afastou da União Europeia, buscou uma aproximação nesta semana com o continente. O Reino Unido e a União Europeia celebraram nesta segunda-feira uma nova era e um momento histórico após chegarem a uma série de acordos, principalmente sobre defesa e pesca. As duas partes fazem em Londres a primeira cúpula bilateral desde o Brexit há 5 anos, a saída do Reino Unido do bloco europeu. Os documentos que temos diante de nós hoje representam um pacote sólido que beneficiará todos os nossos povos. Portanto, este é um momento importante e devemos agora avançar rapidamente juntos no trabalho detalhado para tornar esses planos realidade. Muito obrigada, Keir, por nos receber aqui para a primeira cúpula UE Reino Unido. De fato, este é um grande dia porque agora estamos virando a página e abrindo um novo capítulo. Um novo capítulo tão importante nestes tempos, pois assistimos ao aumento das tensões geopolíticas. Mas temos a mesma mentalidade, compartilhamos os mesmos valores. Após meses de negociações, os dois lados concluíram uma parceria de defesa e prorrogaram o acordo de pesca, que expiraria em 2026 e permite que navios europeus pesquem em águas britânicas e vice-versa por mais 12 anos até 2038. Em troca, os britânicos poderão exportar seus produtos com mais facilidade para o mercado europeu, graças ao reconhecimento mútuo de normas fitossanitárias. Nesse sentido, ambas as partes concordaram em reduzir os controles sobre os alimentos em suas futuras exportações, uma importante demanda britânica no âmbito do acordo concluído nesta segunda-feira em Londres para relançar as relações diplomáticas e comerciais. Starmer tenta encontrar um equilíbrio difícil entre seu desejo de fortalecer os laços com os 27 países do bloco e evitar alimentar a extrema-direita britânica, que defende um Brexit rígido. O Brexit rígido significa fechar as portas aos imigrantes, algo que está fazendo crescer a direita não só no Reino Unido, mas na maior parte dos países europeus, que há algum tempo têm sido inundados pelos imigrantes. Agora passa a haver uma tendência generalizada na Europa de fechar as portas para a imigração, em decorrência dos enormes problemas que esse contingente imenso que entrou do território europeu passou a gerar nos últimos tempos. A seguir, como fica o Brasil diante da guerra tarifária? A recente visita do presidente Lula à China fez o Brasil se aproximar mais comercialmente do gigante da Ásia. Esta aproximação levanta duas questões. Uma, a dependência do Brasil de ter um principal comprador para os seus produtos, praticamente um só. E a outra questão é justamente a pressão que os Estados Unidos fazem para que o país se volte para o comércio com os norte-americanos também. Mas, inquestionavelmente, o grande questionamento se prende ao fato de o Brasil parecer estar cada vez mais dependente do seu comércio com a China. Isto é bom ou é ruim para o Brasil? Acompanhamos o trabalho da BBC Brasil. Eu conversei a respeito desse cenário com especialistas em comércio internacional e relações exteriores. Alguns afirmam que o Brasil está perigosamente dependente do gigante asiático.
enquanto outros avaliam que o que existe é uma relação de dependência mútua. Seria o caso da soja, por exemplo, em que a China teria muita dificuldade de encontrar um fornecedor para substituir o Brasil. Alguns especialistas acham que se trata puramente de uma relação comercial com benefícios para os dois lados, de um produzir o que o outro mais precisa consumir. Mas todos com quem eu falei concordam que o Brasil está vulnerável a um eventual choque na economia chinesa. E isso pode ser preocupante no momento em que a China cresce em um ritmo mais lento por conta da queda no consumo interno e de problemas no mercado imobiliário. Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior. Quando você exporta para um único parceiro, você corre o risco de que, se houver uma crise econômica naquele país, a sua economia vai ser muito afetada. Um segundo problema é quando você tem muita dependência de commodities. Porque a própria definição de commodities é que você não controla o preço. Se há uma queda de preços no mercado internacional, também sua balança comercial é muito afetada. Então, por isso, o Brasil precisa diversificar destinos e também produtos. O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, Maurício Buffon, avalia que existe uma relação de dependência mútua entre Brasil e China, mas ele reconhece que, se houver um choque na economia do país asiático, haverá impactos graves no Brasil. Maurício Buffon, presidente da APR. O fato é que, se eles pararem de comprar, há uma grande oferta de mercado e aí teria assim um grande problema de desemprego, de toda essa cadeia aí desestruturada. O Brasil também depende do dinheiro das exportações para a China para manter o superávit da balança de pagamentos brasileira, algo que ajuda a equilibrar a oferta e a demanda do dólar e, em consequência, a cotação da moeda norte-americana por aqui. José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil. E isso permite um dólar mais estável, isso permite o controle da inflação, isso permite mais segurança, inclusive, nas reservas internacionais. Outro possível problema dessa dinâmica de exportar commodities para a China é que ela não incentivaria o Brasil a exportar produtos manufaturados, que são aqueles que requerem mais mão de obra qualificada e que, portanto, teriam mais valor do que as matérias-primas. Na visão do analista José Augusto de Castro, uma consequência disso seria a desindustrialização do país e a ampliação da dependência sobre as exportações de produtos com baixo valor agregado. A receita para sair disso é conhecida: diversificar as exportações para além dos produtos agrícolas, dos minérios e do petróleo. Representantes do governo brasileiro se dizem cientes disso. José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil. O que nós queremos é diversificar a nossa relação, nossa pauta exportadora para a China e diversificar, digamos, os investimentos e as parcerias com a China, procurando atraí-la para esse projeto de neoindustrialização, de capacitação tecnológica, de transição energética. Bom, partindo para o contexto geopolítico global, a China parece estar no auge da sua disputa por influência com seu maior rival, os Estados Unidos. Donald Trump tem pressionado países da América Latina a escolherem o lado dos Estados Unidos nessa disputa. Devem os países de Latinoamérica ter que elegir entre os Estados Unidos? Os países latino-americanos devem fazer uma escolha entre Estados Unidos ou China? Ou China? Well, maybe in a certain way. So what Panama did, what others are doing and maybe thinking about doing. Bem, talvez de certa forma, como o Panamá fez, o que outros estão fazendo e talvez pensando em fazer. Talvez sim, talvez eles devessem fazer isso. Maybe. They should do that, yeah. Trump se refere ao Panamá porque esse país, que tinha sido o primeiro latino-americano a aderir à Rota da Seda chinesa em 2017, acabou anunciando a sua saída dessa parceria comercial, depois da pressão norte-americana envolvendo o controle do Canal do Panamá. Trump não deu detalhes do que quis dizer com escolha entre Estados Unidos e China, mas ele já ameaçou punir os países dos BRICS, que é o grupo fundado pelo Brasil, China, Rússia e Índia, se eles tentassem diminuir o uso do dólar. Diplomatas e especialistas afirmam que, como um cenário de guerra entre essas duas potências nucleares parece remoto, dificilmente o Brasil poderia ser forçado a escolher algum lado nessa disputa. Veja o que me disse o Celso Amorim, o assessor especial de Lula em temas para a política externa. O Brasil não vai fazer essa escolha. Os Estados Unidos é um país muito importante para nós, continuará a ser, queremos que continue a ser, mas outros países também são importantes. A China é óbvia, mas outros países também, Índia, a União Europeia. Os especialistas afirmam que, do ponto de vista comercial, não haveria motivos para o Brasil abrir mão da boa relação que mantém com a China.
Welber Barral, ex-secretário de Comércio Exterior. Essa frase é muito míope, porque na realidade você não pode obrigar a essa escolha, porque os países têm interesses divergentes, ou diferentes pelo menos. Ninguém vai comprar as exportações agrícolas brasileiras como a China compra. Historicamente, o Brasil busca uma posição de neutralidade e busca uma posição de buscar relações benéficas, construtivas com todos os parceiros do mundo. É isso que o Brasil vai continuar tentando fazer. Não sabemos até quando que o Brasil vai conseguir fazer isso. O cientista político Maurício Santoro diz que também não vê motivos para o Brasil se alinhar exclusivamente à China. Até porque os americanos lideram os investimentos estrangeiros no Brasil, aportando bem mais recursos no Brasil do que a China. E há certas tecnologias que os americanos possuem e os chineses não. Como, por exemplo, semicondutores avançados, né? Ou equipamento militar, que o Brasil compra dos americanos e dos europeus, não dos chineses. E tem outras tecnologias que os chineses oferecem e os Estados Unidos não, como o padrão 5G de internet, por exemplo. Então, simplesmente não é viável para o Brasil fazer essa escolha. Santoro acha que, por mais que no discurso Trump venha tentando trazer a América Latina de volta para a esfera de influência norte-americana, o país não teria condições de impor isso ao Brasil. Os Estados Unidos não têm capacidade hoje, por exemplo, de coagir o Brasil a adotar uma determinada diplomacia com relação à China. E acho que seria contraproducente para os americanos. É um país grande como o Brasil, muito orgulhoso da sua autonomia, né, muito nacionalista. Isso teria repercussões muito negativas para a imagem dos Estados Unidos, né, junto à população brasileira. O Welber Barral diz que a pressão norte-americana sobre a América Latina já era esperada, mas que talvez o país esteja atuando de uma forma errada na região. E os Estados Unidos, como uma potência em declínio, vão reagir. Isso também faz parte da história. E vão reagir tentando manter sua zona de influência. A discussão é se as políticas que estão adotando hoje, desde temas como imigração até investimentos, se são políticas inteligentes para tentar manter essas zonas de influência. Muita gente vai dizer que não. O que se deduz é que Estados Unidos e China são dois grandes e importantes parceiros comerciais do Brasil, com os quais o Brasil precisa seguir negociando, independentemente de questões políticas, de um ou de outro. A seguir, a incrível cidade sem ruas e sem carros, movida à inteligência artificial da Arábia Saudita. Vamos falar agora sobre um projeto revolucionário que está sendo estruturado na Arábia Saudita. The Line, uma cidade linear que não terá ruas e nem automóveis. Ao longo dos seus 170 quilômetros de extensão, o deslocamento será através de um metrô subterrâneo. O blog Cidades do Futuro e Inovação nos dá os detalhes. Você consegue imaginar uma cidade sem carros, sem ruas e onde tudo que você precisa está a 5 minutos de distância? Parece ficção científica, mas essa cidade já está sendo construída. Vem comigo descobrir como será The Line, a cidade futurista que vai mudar tudo que você entende por urbanismo. Hoje a gente vai explorar um dos projetos urbanos mais ousados e polêmicos da atualidade, The Line. Uma cidade planejada na Arábia Saudita que promete ser completamente diferente de tudo que existe hoje. Nada de carros, estradas ou poluição. Imagine uma cidade linear, com inteligência artificial controlando tudo e 100% movida a energia limpa. The Line é parte do ambicioso projeto chamado NEOM, liderado pelo governo saudita e pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. A cidade será literalmente uma linha reta de 170 quilômetros de comprimento, apenas 200 metros de largura e 500 metros de altura. Sim, você ouviu certo. 170 quilômetros de cidade vertical. Ela será composta por 2 gigantescos espelhos paralelos,
com tudo o que você precisa dentro: casas, escolas, comércios, hospitais e áreas verdes, tudo empilhado em diferentes níveis. Uma espécie de mega prédio urbano. A ideia principal é eliminar o trânsito, a poluição e o tempo perdido. Em vez de carros, a cidade terá um sistema de transporte de alta velocidade subterrâneo, que promete levar você de ponta a ponta em apenas 20 minutos. Além disso, haverá corredores e passarelas para pedestres, com mobilidade por elevadores verticais e transporte automatizado. Tudo operado por inteligência artificial. E sabe aquele barulho das cidades? Esqueça! A estrutura espelhada e fechada vai isolar ruídos externos e manter uma temperatura interna confortável, mesmo em pleno deserto. The Line será 100% movida a energia renovável. Energia solar, eólica e até hidrogênio verde farão parte da infraestrutura energética. A cidade também vai coletar e reutilizar água de forma inteligente, produzir alimentos por agricultura vertical e monitorar o comportamento dos habitantes por sensores e inteligência artificial para otimizar tudo, desde energia até o lixo que você produz. Mas claro, isso levanta muitas questões sobre privacidade e controle de dados. Imagine acordar em um apartamento com vista para o deserto, descer um elevador para trabalhar a alguns andares abaixo, ir a pé até o mercado ou restaurante mais próximo e ter acesso a um parque vertical dentro da própria cidade. Contudo, a até 5 minutos de caminhada você não perde tempo com deslocamentos. A promessa é que tudo será conectado e inteligente. Desde o sistema de saúde até o entretenimento, tudo será controlado por IA para oferecer eficiência máxima. Mas nem tudo são flores. The Line já foi alvo de muitas críticas. Ativistas acusam o governo saudita de violações de direitos humanos, especialmente contra tribos locais forçadas a deixar suas terras. Além disso, muitos urbanistas questionam a viabilidade técnica e o custo astronômico do projeto, que já ultrapassa 500 bilhões de dólares. E tem mais. Será que viver em um ambiente completamente controlado, monitorado por IA, sem janelas para o mundo exterior, é mesmo saudável? Sim. The Line já começou a ser construída. As primeiras estruturas, fundações e túneis já estão sendo erguidos no deserto da província de Tabuk, no noroeste da Arábia Saudita. Apesar das críticas, o governo insiste que a primeira parte da cidade estará pronta até 2030 e que milhões de pessoas viverão lá no futuro. A grande pergunta é: The Line será um modelo para o futuro ou um experimento distópico? Enquanto cidades como Dubai e Singapura buscam soluções para o crescimento urbano, o modelo da Arábia Saudita é radical, mas chama a atenção do mundo todo. Será que, no futuro, viveremos todos em megas estruturas como essa, otimizadas por inteligência artificial e sem necessidade de veículos? Ou isso é só um sonho high-tech para os bilionários? Seja como for, The Line é um símbolo claro de que o futuro das cidades está sendo reimaginado. E você? Gostaria de viver em uma cidade sem carros, sem ruas e com tudo a 5 minutos de distância? É revolução ou utopia? Sem dúvida, uma cidade revolucionária, o que não deixa de ser um grande, imenso condomínio de luxo. Resta saber quanto custará para morar ali. A seguir. Devido à ameaça russa, a Alemanha está se rearmando.
Em meio a um cenário de crescente tensão geopolítica e incertezas quanto ao apoio militar dos Estados Unidos à Europa, a Alemanha está passando por uma transformação industrial sem precedentes. O que antes era sinônimo de inovação automotiva, agora se reinventa como potência militar. A conversão de fábricas de automóveis em unidades de produção de veículos blindados é o reflexo de uma mudança estratégica que vai além da indústria. É uma resposta direta à necessidade urgente de reforçar a segurança nacional e regional. A invasão russa da Ucrânia em 2022 e a postura do então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de distanciar Washington de compromissos militares com a OTAN, impulsionaram a Europa a reconsiderar sua dependência de potências externas para sua defesa. Esse cenário levou a Alemanha a adotar uma política de rearmamento, com investimentos significativos na indústria de defesa. Embora a OTAN tenha sido criada para garantir a segurança coletiva dos países membros, a guerra na Ucrânia evidenciou que a aliança não estava suficientemente preparada para enfrentar ameaças convencionais em seu próprio território. Além disso, a postura do então presidente Trump, que questionou a eficácia da OTAN e sugeriu que os aliados europeus deveriam assumir maior responsabilidade por sua própria defesa, gerou incertezas sobre o compromisso dos Estados Unidos com a segurança europeia. Em resposta a esse contexto, a Alemanha iniciou uma série de iniciativas para fortalecer sua capacidade de defesa e reduzir sua dependência dos Estados Unidos. Em março de 2025, o governo alemão anunciou um plano de investimento de 500 bilhões de euros para modernizar suas forças armadas, a Bundeswehr. Este investimento inclui a aquisição de sistemas de defesa aérea, veículos blindados, drones e tecnologias de inteligência artificial, além do aumento do efetivo militar em pelo menos 20 mil soldados. O objetivo é posicionar um contingente permanente da Lituânia, país que compartilha a fronteira com a Rússia e é considerado estratégico para a segurança da região báltica. O novo chanceler alemão, Friedrich Merz, enfatizou que a Europa não pode mais depender exclusivamente dos Estados Unidos para sua segurança e que é necessário investir na autonomia estratégica do continente. Segundo a matéria publicada pelo portal Terra, um dos marcos dessa transformação é a possível conversão da fábrica da Volkswagen em Osnabrück em uma unidade de produção de veículos blindados. Com a redução da demanda por automóveis e a necessidade de reestruturação, a Volkswagen está considerando a venda ou adaptação de suas instalações. A Rheinmetall, por sua vez, vê na fábrica uma oportunidade estratégica para expandir sua capacidade de produção de equipamentos militares. O CEO da Rheinmetall, Armin Paperger, afirmou que a fábrica de Osnabrück seria muito adequada para a produção de defesa, destacando que a adaptação das instalações existentes poderia ser mais econômica do que a construção de novas unidades. No entanto, ele ressalta que essa transformação só ocorrerá se houver contratos substanciais de aquisição por parte do governo alemão. Além de Osnabrück, a Rheinmetall está convertendo outras 2 fábricas automotivas na Alemanha para a produção de equipamentos militares. Instalações em Berlim e Neuss, anteriormente dedicadas à produção de autopeças, estão sendo adaptadas para a divisão de armas e munições da empresa. Essa transição reflete a crescente demanda por equipamentos de defesa,
e a necessidade de aproveitar a infraestrutura existente para atender essa demanda. Com a reestruturação da indústria automotiva, há um movimento crescente para realocar trabalhadores para o setor de defesa. A fabricante de peças automotivas Continental, por exemplo, firmou acordo com a Rheinmetall para transferir funcionários afetados pela transformação do setor automobilístico para a produção de armas. Essa colaboração visa cobrir as necessidades de pessoal da Rheinmetall nos próximos anos, aproveitando a experiência dos trabalhadores na indústria automotiva para a produção de equipamentos militares. São as transformações que estão ocorrendo na Alemanha em decorrência da guerra promovida por Vladimir Putin na Ucrânia e da ascensão de Donald Trump ao governo dos Estados Unidos, dando a entender que a Europa tem que tratar de sua própria defesa. A seguir, as contestações a Israel pelas ações em Gaza. Vários meses de bombardeios incessantes que mataram milhares e devastaram a faixa de Gaza, agora ameaçam irromper uma crise diplomática entre países da União Europeia e Israel, cujas alianças históricas remontam à criação do Estado judeu há quase 8 décadas. De forma incisiva e sem precedentes, diversos líderes europeus subiram um tom das críticas contra Tel Aviv nos últimos dias, devido ao bloqueio à entrada e distribuição de ajuda humanitária no território palestino. O novo posicionamento deixou de ser mera retórica nesta terça-feira, quando o Reino Unido anunciou a suspensão das negociações de livre comércio, implementou sanções contra colonos na Cisjordânia e convocou a embaixadora de Israel, uma medida que, na linguagem diplomática, sinaliza grande insatisfação. Ao justificar os atos, o ministro de Relações Exteriores britânico, David Lammy, afirmou que o bloqueio é injustificável, moralmente errado e afronta aos valores do povo britânico. As ações de Londres foram anunciadas um dia depois de Reino Unido, França e Canadá divulgarem nota conjunta ameaçando adotar medidas concretas caso Tel Aviv não encerrasse, abre aspas, ações escandalosas, fecha aspas, em Gaza. Numa declaração separada, 22 países, sendo 18 do velho continente, já tinham exigido também, na segunda-feira, a retomada completa da ajuda aos palestinos. Na terça-feira, finalmente Israel concordou com a entrada da ajuda humanitária, porém ainda havia muita dificuldade para a distribuição. Em meio a essas manifestações dos europeus, um incidente com diplomatas da Europa que estavam visitando Jenin, na Cisjordânia. A chefe da diplomacia europeia apelou a Israel para que investigue os disparos sobre uma delegação de diplomatas estrangeiros na Cisjordânia, que as forças do país dizem ter sido tiros de aviso. Kaja Kallas, chefe dos negócios estrangeiros da União Europeia. We definitely call on Israel to investigate this incident. Apelamos definitivamente a Israel para que investigue esse incidente e responsabilize os culpados.
visto que quaisquer ameaças à vida de diplomatas são inaceitáveis. Threats on diplomats' lives are unacceptable. O grupo de diplomatas encontrava-se junto à entrada do campo de refugiados de Jenin quando começaram os disparos. A cidade tem sido visada pela repressão generalizada de Israel contra os militantes da Cisjordânia, originando dezenas de milhares de deslocados. O exército israelita disse que a visita tinha sido aprovada, mas que a delegação se desviou da rota programada. Vários ministros dos negócios estrangeiros europeus, incluindo de Itália, França e Portugal, convocaram os embaixadores israelitas nos seus países. E a disputa Israel-Palestina chegou a Nova York, onde um casal de judeus funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos foi morto por um militante palestino. 2 funcionários da Embaixada de Israel foram mortos ao saírem de um evento no Museu Judaico em Washington. A polícia afirmou que um homem atirou contra um grupo de 4 pessoas, atingindo as 2 vítimas. Ele foi visto andando de um lado para o outro em frente ao museu antes do tiroteio. E o suspeito, um homem de 30 anos de Chicago, não tinha antecedentes criminais e ele gritou, logo após ser detido, "Palestina livre! Livre!", repetiu ele, logo após o atentado. Para o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, essas reprimendas da Europa oferecem uma recompensa ao grupo terrorista Hamas. E aí é de se perguntar, o que resultará desses jovens que estão em Gaza, em meio a esses intensos bombardeios de Israel, presenciando o massacre de sua comunidade, que pode resultar que não seja a adesão futura desses jovens ao Hamas. E por isso que insisto, numa posição muito definida, enquanto não houver 2 estados com fronteiras definidas e seguras, teremos a repetição dos atos que vem acontecendo ultimamente. A seguir, as promessas e recuos de Donald Trump. O presidente norte-americano Donald Trump tem se caracterizado por muitas promessas e um número igual de recuos em suas intenções. O mais recente recuo diz respeito à promessa que ele fez ainda quando era candidato à presidência, ou seja, de que tão pronto assumisse o cargo, acabaria com a guerra na Ucrânia. Pois nesta terça-feira, dia 20, ele completou 4 meses no comando da Casa Branca e a data coincidiu com o seu comunicado aos parceiros da Europa, segundo relatou o Financial Times, de que estava abrindo mão da mediação daquele conflito. Disse que não só se retiraria das negociações, como abriria mão de exercer pressão sobre o russo Vladimir Putin. O curioso é que logo que assumiu, enquanto a Europa respaldava militarmente a Ucrânia, Trump não só cortou a ajuda àquele país, como iniciou uma aproximação com Putin, a quem chamava de seu amigo. E chegou a iniciar conversações com ele, dando a entender que concordava com suas reivindicações para o fim do conflito. Ou seja, a Rússia ficar com a Crimeia, tomada em 2014, ficar com a região do Donbás, no leste da Ucrânia, embora não tenha tomado toda ela ainda. E a Ucrânia não vir a fazer parte da OTAN ou ter forças estrangeiras em seu território. O que Putin propunha e Trump concordava significava a capitulação da Ucrânia. Os europeus, que vêm dando reforços para a Ucrânia desde o início do conflito, decidiram não só continuar, como também aumentar a ajuda ao governo de Volodymyr Zelensky.
A questão da Ucrânia é apenas mais uma de uma lista de ações que Trump propagandeou e não realizou. Ou tentou realizar e teve que voltar atrás, como foi o caso das taxações. Num de seus arroubos de megalomania, estabeleceu altas tarifas para todos os seus parceiros comerciais mundo afora. Resultado imediato foi a quebra das ações da Bolsa de Nova York e a perspectiva de um aumento de preços no mercado norte-americano, com a consequente elevação da inflação. Voltou atrás e deixou as taxas de 145% vigorando apenas para a China. Foi alertado da elevação de preços que isso geraria em produtos altamente consumidos no mercado norte-americano e que são produzidos na China, a começar por celulares e indo até carros elétricos. Acabou tendo que recuar também no que toca às taxas à China. E, para completar, viu nesta quarta-feira 12 estados norte-americanos entrarem com ações junto a um tribunal federal pedindo a suspensão das taxas impostas por Trump em 2 de abril. A alegação é de que ele violou sua autoridade ao declarar uma emergência nacional para impor taxas sobre importações. E nesta semana, Trump anunciou a constituição do que chamou de Domo Dourado, ou seja, um sistema de antimísseis para a proteção do espaço aéreo norte-americano. Uma decisão que já provocou uma reação contrária da China. A China criticou nesta quarta-feira o projeto de escudo antimísseis Cúpula Dourada dos Estados Unidos. O gigante asiático disse que a iniciativa anunciada no dia anterior pelo presidente Donald Trump aumenta o risco de o espaço se tornar um campo de batalha, alimenta uma corrida armamentista e prejudica a segurança internacional e a arquitetura global de controle de armas. Trump assinou uma ordem executiva no final de janeiro para desenvolver um escudo antimísseis inspirado no modelo israelense conhecido como Domo de Ferro. Na terça-feira, ele anunciou que uma seleção oficial de arquitetura foi feita para o sistema de próxima geração, que vai operar em terra, mar e ar, e que o Canadá vai se juntar à iniciativa. O magnata garantiu que o sistema vai estar operacional até o final de seu mandato e custará cerca de 175 bilhões de dólares, quase R$1 trilhão. É mais uma promessa que não se sabe se será concretizada. Somam-se aos recuos de Trump outras promessas absurdas que fez, como anexar o Canadá como 51º estado norte-americano e invadir a Groenlândia. O que conseguiu foi tornar o Canadá de importante parceiro comercial e de atividades na OTAN num vizinho hostil. Quanto à Groenlândia, parou de falar na tomada pela força porque alguém lhe alertou que a Dinamarca, que possui o domínio da ilha, é um membro da OTAN. E o Estatuto da Organização, em seu artigo 5º, estabelece que se um membro for atacado, todos os demais devem sair em sua defesa. Ou seja, Trump estaria criando um enfrentamento armado com todos os seus parceiros da OTAN. Mas, para não dizer que todas as promessas de Trump resultaram em fracasso, tem-se a exceção do Panamá. Ele prometeu retomar o Canadá se os chineses não fossem afastados dali. Sem querer bronca para o seu lado, o presidente panamenho, José Raúl Mulino, decidiu convencer os chineses a deixarem a administração do canal, assim como também da desistência do Panamá de participar do esquema da nova Rota da Seda. Trump também tem se especializado em procurar humilhar os presidentes que visitam a Casa Branca. Já fez assim com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, tentou fazer com o primeiro-ministro Mark Carney do Canadá e voltou a fazer nesta semana com o presidente da África do Sul. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta quarta-feira na Casa Branca o colega sul-africano Cyril Ramaphosa. No Salão Oval, o republicano colocou Ramaphosa em uma saia justa, ao exibir um vídeo que supostamente comprova as acusações americanas de genocídio contra brancos no país africano. E essas pessoas, em muitos casos, estão sendo executadas.
Eles estão sendo executados. E eles são brancos. A maioria deles agricultores. Essa é uma situação difícil. Não sei como você explica isso. Como você explica isso? Durante a exibição do vídeo, Ramaphosa questionou se foi dito a Trump onde as imagens foram filmadas. O presidente americano disse que não, então o líder sul-africano afirmou que gostaria de saber, já que nunca teve acesso a esse material. Na ocasião, o presidente Ramaphosa questionou Trump se ele sabia onde foram feitas as imagens. Ele disse que não sabia. Pois nesta quinta-feira veio a revelação de que as imagens que Trump mostrava para Ramaphosa como se fosse na África do Sul eram feitas no Congo, feitas pelo cinegrafista Jafar Al-Qahtani, da Reuters, que disse ter ficado surpreso quando ele viu as imagens exibidas por Trump. Elas se referem à batalha de rebeldes do M23 contra o governo da República Democrática do Congo. Portanto, mais um vexame internacional de Donald Trump. O programa de hoje teve o trabalho da técnica de Cleiton Lopes. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes. Coordenação de jornalismo, Rafael Sequim. E direção-geral, Claudinei Girotti. E o programa também teve as seguintes participações. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady para a Rádio Guaíba. Camila Veras Mota, da BBC News Brasil. Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba. Hoje no Mundo Militar. Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba. Thales, do canal Elementar, fala sobre economia, negócios e empreendedorismo. O programa fica disponível no blog jurandirsoares.com.br e no Spotify. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre e da Padaria e Confeitaria Roma. MEI. Tenha acesso a benefícios exclusivos que fortalecem ainda mais o seu negócio. Associe-se agora ao Cindy Lojas Porto Alegre, cindylojaspoa.com.br. E a Padaria e Confeitaria Roma, na Andrada 797, tem do café da manhã ao lanche da noite, passando pelo almoço caseiro e uma variedade de doces e salgados. Tudo com o melhor sabor, qualidade e esmero no preparo. Reservas e pedidos pelo fone 51 99391 4421. Um bom fim de semana para todos. Você ouviu O Mundo na Guaíba. A apresentação Jurandir Soares.